Saudação! Hoje é dia 12 de outubro de 2025. Sou a instrutora Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. O tema da conferência é Inquietudes Espirituais. Uns instantes para observar o gráfico. Você pode observar que na vida várias coisas nos deixam inquietos. Geralmente estão relacionadas com aquilo que não temos conhecimento ou com algo que precisa ser resolvido, como um desafio, um problema, um enigma. As inquietudes espirituais são muito favoráveis e importantes para o desenvolvimento e amadurecimento da consciência. Mas o que nos leva a ter essas inquietudes? Elas podem chegar a qualquer momento. Pode ser que você já tenha passado por isso, ou pode ser que esta conferência venha para quebrar padrões e você possa sair da zona de conforto. Não me leve a mal, todos nós temos as nossas zonas de conforto. Elas são importantes para que possamos nos sentir seguros, mas até isso é uma ilusão. Tudo aquilo que conceituamos se torna teoria. E eu quero viver assim? Será que eu quero viver dessa forma? Será que eu escolho? Vai ser desta forma que eu quero viver minha vida, na minha zona de conforto? Quem já tem mais experiência de vida sabe que a vida muitas vezes escolhe seu próprio caminho e vai nos levar em um momento que teremos que refletir sobre elementos mais profundos, sobre a criação da natureza, os animais, sobre o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui nesse momento. Essas inquietudes, esses questionamentos nos levam a fazer reflexões. Pesquisar pessoas e resultados que muitos já conseguiram, mas percebam que esses resultados fazem parte da história da vida daquela pessoa. Quais são os resultados que você colheu da sua experiência? Você viveu o mesmo que ela? Muitas palavras e ensinamentos são repetidos sem terem a experiência do uso desse conhecimento em seu diário viver. Muitas vezes repetimos coisas, damos conselhos, porque achamos que assim ajudamos alguém, mas sem que a pessoa reflita ou aprenda com a experiência que está vivendo, isto ainda não lhe trará transformação. Por isso que não devemos julgar as pessoas partindo daquilo que achamos que é certo ou errado. Nós devemos buscar o desenvolvimento espiritual para poder sim expressar o amor ao próximo, ser um exemplo para o próximo de forma verdadeira. Na vida, podemos dizer que temos vários destinos. Observem o gráfico. Será? O que realmente você quer realizar na sua vida? Isso já é uma inquietude espiritual. Precisamos cumprir com as obrigações dessa sociedade, que muitas vezes nos conduz para um caminho perverso, um caminho de dor e sofrimento. Mas nós podemos simplificar a nossa vida e através daquilo que é simples, que podemos enxergar a verdade. Então, nós sempre temos a possibilidade de escolher o nosso caminho. E as inquietudes espirituais, elas vão mostrar para nós as possibilidades.
Para que possamos desenvolver a nossa consciência, nós devemos realizar o autoquestionamento. Perguntas que vão levar à reflexão. A quem obedeço? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus sabia que a simplicidade é o amor, que no amor não há vaidade, inveja, raiva e outros elementos dos quais as pessoas se perdem no caminho. No amor, há verdade, sabedoria, humildade, alegria, beleza, aspectos que elevam as pessoas. Então, o que está dentro de mim que me chama a escolher um caminho? Será que é o brilho e o encanto da luz? Cada um de nós deve refletir sobre o seu comportamento de forma íntima e verdadeira. Jamais devemos apontar o dedo para o nosso semelhante. Como a própria palavra diz, eu sou igual a ele, porque compartilhamos da mesma criação, dos mesmos elementos da criação. Nessa investigação pessoal, com certeza encontramos comportamentos que sentimos vergonha e nos perguntamos: por que agimos assim? Eu não sou assim, eu não quero agir assim. Para ficar mais fácil de entender, mesmo que muitos não aceitem, os diversos contos, lendas, histórias, mitologias que contam sobre a criação do mundo e do ser humano, muitas delas foram escritas sem ter nenhuma relação com a outra. Mas todas elas falam de um mal que adentra e corrompe o coração das pessoas, nublando seus olhos para que não enxergue a luz da verdade. Esses elementos são chamados de pecado, de ego, de egoísmo, que se instalam na máquina humana. Por duvidar de sua capacidade, de sua compreensão, por duvidar do próprio Criador, o ser humano foi levado por seu desejo para satisfazer sensações, todas elas físicas. Nenhum desejo é capaz de satisfazer ou superar o êxtase espiritual, porque esse êxtase é a libertação, a paz, é o reencontro com o Criador. Para que possamos compreender os egos, vamos usar algumas analogias, como vimos no primeiro gráfico, a da caverna, a de escolha de um caminho, a noite, como o caso desse gráfico, observem a noite, que representa o adormecimento da consciência. Também vamos utilizar a analogia com o sol, a luz que representa o despertar da consciência. Quando adentramos ao mundo do pecado, nos deparamos com pessoas que pensam da mesma forma, que vão incentivar para que nós continuemos com um comportamento errôneo, que fizeram escolhas de forma inconsciente e inconsequente, e assim passam a vagar pela escuridão, sem ver a ação e o resultado do seu comportamento. Sua energia e luz são sugadas para alimentar vaidades, superficialidades, triste realidade de muitos que se encontram no inferno dos vícios psicológicos e materiais. Muitos são consumidos nesses ambientes e sua chispa divina se apaga. A sua luz interior é apagada. Observe o gráfico. Pessoas adormecidas, não se observam, não sabem quem realmente são, não sabem o que estão fazendo ali, simplesmente agem
alimentando vícios e vaidades. Para muitos, ainda existe uma esperança. Para muitos, a luz divina se encontra em seu interior e lutam para encontrar uma saída. Buscam a luz, a esperança. Somos seres criados por uma mãe e um pai. Por que isso é assim no plano físico? Esse é um outro questionamento. Por que dependemos de uma mãe e de um pai para nascer? Para fazer um corpo físico onde irá habitar um espírito. Será que no plano espiritual também é assim? Quando as pessoas se encontram em meio ao desespero, elas buscam uma luz. E muitas vezes elas retornam para sua mãe, para seu pai físico, buscar conhecimento, sabedoria. Muitos adentram a religiões, igrejas, buscando uma esperança, uma verdade espiritual. Ali está a chispa divina, um elemento muito importante, uma inquietude, para buscar algo novo, buscar algo que realmente lhe traga paz e luz. O que preciso realizar para poder me desenvolver espiritualmente e amadurecer a consciência? Respondendo à pergunta anterior, se no plano espiritual existe um pai e uma mãe divina, creio que sim, pois toda a natureza se expressa pela energia feminina e masculina. É através da Mãe Divina que podemos interceder diante ao Pai. A Mãe Divina é a chispa interior que existe dentro e fora de nós. Agora que entendemos e não queremos mais ficar atrelados com esses aspectos do ego, atrelados com a vaidade, atrelados com a ira, atrelados com a inveja, atrelados com a raiva, elementos que prejudicam o desenvolvimento humano, prejudicam o convívio com a sociedade, prejudicam a nossa espiritualidade. Nós podemos realizar uma oração silenciosa. Uma oração para a Mãe Divina, que ela retire de mim esses defeitos e queimem. Mas esse trabalho, ele é lento. Observem o gráfico, a representação da Mãe Divina e os egos que lutam para permanecer em nossas ações, em nossa mente, em nosso coração, que nos levam a decidir por caminhos que não são prósperos. A Mãe Divina representa o sol, a luz, o calor, o amor. Então fazemos uma oração silenciosa. Mãe Divina, retire de mim este defeito e queime. Este é um trabalho lento. Vamos analisar. Nós estamos acostumados a comprar produtos industrializados, que já passaram por processo de limpeza. Então perdemos a noção de um trabalho minucioso. Esse trabalho minucioso deve ser realizado dentro de nós. Imagina o trabalho de separar o joio do trigo. Quão difícil é, principalmente porque o joio
pode passar despercebido, assim como outras pedras, outros elementos que nós vamos chamar de impurezas que vão estar naquele alimento, que deve ser limpo, para assim poder ser consumido. Cada detalhe de ego deve ser retirado. Cada pensamento, cada sentimento egóico deve ser retirado do interior. Se eu imagino mal de uma pessoa, eu devo fazer esse pedido. Mãe Divina, retire isso de mim, queime. Porque a partir do momento que eu estou observando uma outra pessoa, eu paro de observar a mim mesmo e fico hipnotizado pelo ego. Porque o foco da minha observação não é minhas ações, e sim a ação do meu próximo. Cada detalhe de ego deve ser retirado pelas mãos da Mãe Divina, queimado com vontade. Quando nós nos libertamos desses defeitos psicológicos que nos levam para baixo, nos sentimos mais leves e temos mais energia para prosseguir em nossa jornada espiritual. Então, observe o gráfico, os egos sendo desintegrados e dentro de nós a Mãe Divina, o calor do amor para desintegrar e eliminar os egos. Quem realmente somos? Esta é uma das inquietudes espirituais mais belas. Será que somos um funcionário de uma fábrica? Será que somos um doutor porque estudamos muito? Quem realmente somos? Será que somos os títulos que nós conquistamos? Realizar o trabalho físico é importante, mas realizar o trabalho espiritual é muito mais valoroso, porque através dele nós descobrimos quem realmente somos, a nossa ligação com o divino, a nossa verdade. E assim podemos contribuir para com a humanidade. Por que estou aqui? Outra inquietude espiritual. Para quê? Qual é a minha verdadeira missão? Através daquilo que nós escolhemos do nosso trabalho físico, material, também nós podemos reconhecer aonde está o nosso trabalho espiritual. Por exemplo, um médico, ele estuda para curar pessoas. Não é à toa que ele se tornou um médico, mas ele precisa encontrar a sua essência dentro da medicina. Curar pessoas, salvar vidas, é algo muito importante. E se ele buscar, ele vai encontrar a sua missão espiritual dentro de sua profissão. Quando ele se libertar do ego, da vaidade, de achar que sua profissão é maior do que as demais, de achar que sua vida é mais importante do que as demais. Quando ele se entrega ao verdadeiro amor, ele vai fazer isso de forma consciente. A espiritualidade vai ajudá-lo a encontrar o medicamento, a encontrar o tratamento correto para aquela pessoa. Sou o corpo ou espírito? Essa é uma inquietude espiritual bem importante. A compreensão entre corpo e espírito, essa união tão maravilhosa que Deus nos possibilitou. Um dos elementos mais lindos da criação divina
é a criação do homem e da mulher. Imagina a criação criando essas duas energias poderosas para que o mundo pudesse existir em harmonia e equilíbrio, entre força e suavidade, ação e passividade. Cada ser humano carrega dentro de si essas duas forças. Nós temos elementos masculinos e femininos dentro de nosso corpo. Mas nascemos com uma forma. Nascemos para representar e aprender um aspecto. Nascemos com o corpo feminino para representar e aprender a essência feminina. Nascemos com a forma masculina para representar e aprender aspectos masculinos. Quando nós nos unimos em um matrimônio perfeito, nós aprendemos de forma mútua essas energias. Sexualidade superior e a energia sexual, a energia criadora da natureza. Quando se forma um casal, a união só pode ser consumada durante o sexo. Nesse momento, quero que você reforce sua atenção. Na natureza, nenhum tipo de energia é desperdiçada. Toda a natureza trabalha para ser próspera, para ser contínua, para ser plena em sua criação. A energia da natureza, ela é sempre transformada, renovada, mas nunca desperdiçada. Então, durante o ato sexual, que só pode acontecer em um casamento, homem e mulher, o homem tem o dever de preservar a sua semente, de preservar a sua energia sexual. Durante o sexo, através da respiração profunda, o homem inicia um processo de reconhecer o seu próprio corpo e sua própria energia. E adquire discernimento para que possa manter seu sêmen dentro do corpo. Desenvolve sua consciência para dominar os seus impulsos sexuais, para que ele não caia no pecado da infidelidade, no pecado da carne. Quando ele adquire esse discernimento, ele vai transmutar as suas energias sexuais, respirando profundamente, sentindo ela subir pela coluna e alimentar os diversos órgãos de seu corpo, trazendo equilíbrio, saúde, vida, vontade, para continuar a existir e continuar o seu trabalho físico e espiritual, que andam juntos, que devem ser unidos. Quando o homem ele percebe que suas energias foram transmutadas, ele adquire o discernimento para concluir a sexualidade superior durante a cópula, durante a união sexual. Então, de forma delicada, o casal se separa do coito e a respiração profunda, ela continua circulando dentro da energia sexual. Observem o gráfico que representa essa energia dos nossos corpos físicos. A energia que se mescla, a energia feminina e masculina, para trazer consciência ao homem e à mulher. A mulher também deve realizar a transmutação sexual. Ela não pode ser realizada sozinha, nem pelo homem, nem pela mulher. É a união sexual, é esse trabalho que transmuta essas energias. Então a mulher
também através da respiração profunda, vai desenvolver a sua percepção para com a sua própria natureza feminina. Vai contribuir e os dois vão disciplinar e manter o sexo sagrado, o sexo sem mácula. O matrimônio perfeito, a sexualidade superior, ela traz como benefício ao casal a união estável, a união de emoções. Faz com que o casal se aproxime em seus sentimentos, em suas ideias, para que possam trabalhar junto e desenvolver o trabalho espiritual. A transmutação das energias sexuais, ela traz saúde. E aqui nós percebemos que não existe a separação entre matéria e espírito, quando se tem a intenção, quando se tem o discernimento com a sexualidade superior. Espírito e carne são para valorizar a criação, são para honrar o Criador, e não para cair em pecado. São para criar vida e não alimentar desejos. Uma vez que conquistamos a luz da verdade para vivermos com sabedoria e união com o Criador, podemos assim expressar o ensinamento que Jesus nos deixou como missão. A chispa solar e o trabalho espiritual. Essa missão espiritual é a entrega do conhecimento verdadeiro. A verdade para que quem por ela decidir seguir possa iniciar sua jornada, possa seguir em direção da luz. Nesta escola de meditação, trabalhamos com os 3 fatores de revolução da consciência: a morte psicológica, a mudança de comportamento por meio da oração silenciosa à Mãe Divina. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Segundo fator, a união de homem e mulher, sexualidade superior, para formarem um matrimônio perfeito e construir uma sociedade consciente de suas ações. E o terceiro fator de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade, que é a entrega do conhecimento espiritual sagrado de forma gratuita. Observem o gráfico, a representação de pessoas estudando, pessoas orando, meditando. Vemos aqui a roda, que é o símbolo da continuidade, aquilo que não tem início nem fim, a própria energia que ela gira, ela circula, para que ela sempre possa existir. Essa entrega do conhecimento, ela tem que ser gratuita. Não se cobra por aquilo que é sagrado. Não se cobra por aquilo que pertence a Deus, por aquilo que pertence ao Criador. O trabalho de ensinar ao próximo se inicia pela própria transformação, para que possa ser exemplo, uma esperança para os demais. Meditação ao sol. A prática que eu trago por meio dessa conferência é a consciência da meditação solar. Escolha um período do dia, se possível pela aurora, nascer do sol.
para se alimentar dessa energia dos átomos solares, respirando profundamente. Pode ser sentado, pode ser deitado, vai depender da sua disposição, do seu lugar, do lugar que você preparou para cuidar do seu interior. Você pode usar um mantra para aprofundar essa prática meditativa, se desligar dos aspectos mundanos. Pode usar esse período para orar. Esta oração, ela pode ser uma oração como o Pai Nosso, ou você pode orar de forma espontânea. Mesmo você pode fazer uma adoração de louvor. Louvar a Deus, louvar a criação. Você vai sentir a sua chispa divina cada vez mais forte. Ela vai se desenvolver no seu interior, vai trazer luz. E nesse momento ela vai trazer mais inquietudes espirituais. Formas que você pode usar para se desenvolver e se aproximar cada vez mais da sua essência divina, de quem você realmente é, e se aproximar cada vez mais com o seu Criador. Entrego esta conferência à energia divina da criação, a luz espiritual que move a humanidade. Obrigada. Todo aplauso seja em direção ao ser, jamais para a personalidade.